Bom dia aos nossos cursistas, aos nossos alunos do nosso curso sobre Justiça Restaurativa e sua aplicabilidade na esfera criminal, né, e da execução penal. É um prazer estar aqui conversando com vocês e gravar uma pequena aula, né, sobre a questão da justiça restaurativa, mas essa pequena aula ela vai ser pautada pela metodologia ativa, pelo sistema de metodologia ativa, onde eu vou trazer um caso concreto para vocês. Mas antes eu quero em uma frase definir a justiça restaurativa como direito à palavra, não é? Parece uma coisa muito simples e teoricamente é muito simples o direito à palavra, mas muitas pessoas são tolhidas de falarem, né? E muitas vezes a cura dos nossos problemas está numa fala, está na nossa fala e na escuta qualificada de quem nos ouve. E qual seria, meus cursistas, meus amigos, essa diferença básica, os princípios básicos entre a justiça restaurativa e a justiça tradicional, né? A justiça tradicional ela é baseada na culpa, né? A justiça criminal tradicional é baseada na culpa. Já a justiça restaurativa ela é baseada na responsabilidade, né? Quando você culpa alguém, quando você aplica uma sentença para alguém, né, a pessoa não se responsabiliza por isso, porque a responsabilidade vem quando a pessoa toma consciência dos seus atos e as consequências desses atos na sua vida e na vida daquelas pessoas que foram atingidas por esse ato e também da própria sociedade. Isso é uma diferença básica, a culpa na justiça tradicional e a responsabilidade na justiça restaurativa. Na justiça tradicional há uma perseguição, a começar do inquérito policial, para ver quem foi o culpado, quem é a pessoa que praticou a materialidade delitiva, quem praticou aquele crime. Já na justiça restaurativa há um encontro, né? Há um encontro entre as pessoas, entre os atores envolvidos. Eles vão se encontrar para deliberarem juntos. Na justiça tradicional, também há uma imposição, né? Aquele que foi o culpado merece uma imposição. E essa imposição é o quê? É uma sanção. Já na justiça restaurativa, vai haver o quê? Um diálogo entre as pessoas. Não é uma imposição, não é uma verticalidade como nós vamos ver. É um diálogo que vai existir entre todos os envolvidos. Na justiça tradicional há o castigo. Então a pena é um castigo. Na justiça restaurativa vai haver uma reparação de danos, não é? A pessoa que cometeu aquele ato danoso, ela vai reparar o dano que ela causou na vida daquelas pessoas e familiares daquelas pessoas que foram atingidas pelo seu ato lesivo. Na justiça tradicional há uma verticalidade, o poder é de cima para baixo, né? É o juiz dá a ordem de cima para baixo. Na justiça restaurativa há uma horizontalidade, todos têm o poder e todos vão decidir qual a melhor situação. Na justiça restaurativa tradicional, portanto, nós vamos ter uma coerção, uma imposição, uma obrigação. Na justiça restaurativa é uma coesão. Vai ser a responsabilidade advém daquilo que o grupo deliberar, como seja uma reparação do dano pelo autor da ofensa e por outros participantes também, porque a sociedade também tem a sua responsabilidade quando há uma ofensa causada por um dos seus membros, não é? Entidades não governamentais também precisam participar, o poder público também precisa participar. Então isso que nós falamos são algumas diferenças básicas entre a justiça tradicional e a justiça restaurativa. E o exemplo que eu queria trazer do caso concreto foi um caso real, obviamente, de um jovem que ele com 16 anos começou, 15, 16 anos, começou a praticar atos infracionais na companhia de outra pessoa, de outro menor. Até o dia que eles foram roubar, né? Que a gente fala um ato infracional, mas é análogo ao crime de roubo, que eles foram roubar um cidadão saindo do supermercado.
Só que esse cidadão era um policial militar que estava no seu momento de folga à paisana. O policial militar conseguiu sacar a arma, um dos menores correu e o outro ficou parado. O que ficou parado teve deflagrado na sua perna um tiro pelo policial, um disparo de arma de fogo na sua perna pelo policial. Esse adolescente foi levado ao hospital e ele foi internado depois, teve a internação provisória, que é como a gente chama, que na prática seria uma prisão, mas quando é em relação ao adolescente, a ECA fala internação provisória. Só que durante essa internação provisória, o adolescente foi convidado para participar da metodologia que nós aplicamos aqui nesse curso de Justiça Restaurativa, que é o Círculo de Construção de Paz da professora Kay Pranes. Ele foi convidado para participar do Círculo de Construção de Paz. E ele convidou o adolescente para participar, o seu pai, a sua irmã e a sua avó. O policial, que foi a vítima, por sua vez também convidado, aceitou participar do círculo e convidou sua esposa e seus 2 filhos. Bom, durante esse círculo de construção de paz, o policial, a vítima, começou a falar em primeiro lugar e sempre dizia: por que é que eu não dei um tiro fatal nesse moleque, nesse adolescente? Porque ele podia ter me matado, porque isso, porque aquilo. E falou muito, porque realmente estava magoado com aquela situação toda. Após a fala do adolescente infrator e da sua família, quando voltou a palavra para a vítima, que é o policial militar, ele disse a seguinte expressão: ainda bem que eu não matei esse adolescente. Por quê? Qual foi qual o liame, qual é o fundo de pano dessa história? O adolescente infrator, quando ele tinha 8 para 9 anos, ele viu a mãe tirar a própria vida na sua frente. E a partir daquele dia, ele disse a si próprio que iria buscar uma maneira de ficar mais perto da mãe, ou de chegar até a mãe. E a maneira que ele encontrou de se encontrar com sua mãe foi que alguém tirasse a própria vida dele, já que ele não tinha coragem de ele mesmo cometer o suicídio. Então ele sabia que cometendo atos infracionais e depois crimes, em algum momento alguém retiraria a vida dele. E aí, diante disso tudo, todos os participantes do grupo discutiram qual a responsabilidade caberia ao menor, ao adolescente, qual responsabilidade caberia à família desse adolescente, ao pai, à avó. O policial que era vítima se comprometeu a dar palestra no Centro de Internação de Adolescentes sobre essa questão da violência, né? Então todos se responsabilizaram. E resumidamente aqui, meus amigos, os caros cursistas, hoje já tem alguns anos essa situação. Esse adolescente já é uma pessoa maior de idade, ele é casado, tem 2 filhos, é um pequeno empresário e ele nunca mais reincidiu nem continuou na atividade delitiva. Isso é um exemplo de como a justiça restaurativa não vai salvar a humanidade, mas pode resgatar muitos seres humanos. Muito obrigado, espero que vocês estudem, pesquisem, se aprofundem na temática, porque ela é muito interessante. Aquele abraço.